Oi, gente, boa noite, tudo bem? Meu nome é Sabrina, sou professora de História e também administradora da página Sai Historiando, que trabalha com o projeto Enem no Corona 2020. E eu vim hoje para falar de um tema muito interessante que está aí, muito em alta nesse momento, que está sendo muito discutido novamente, que é a ditadura militar no Brasil ou ditadura civil-militar. Então, eu vou tentar ser breve e objetiva para apresentar alguns tópicos para vocês, né? Ontem nós fizemos uma live para o Instagram Sai Historiando com o professor Bruno Souto. Infelizmente, a live não ficou salva por um probleminha técnico, mas nós vamos voltar a falar sobre ditadura militar com o professor Bruno nos dias aí 27 de agosto e 15 de setembro, no horário das 19 horas, e eu queria fazer um resumão do que foi a live de ontem para vocês. Bom, ontem, né, nós falamos um pouquinho do que é uma ditadura, né, e do que é um golpe militar. A ditadura militar ou ditadura civil-militar do Brasil, ela acontece instaurada através de um golpe, no dia 31 de março de 1964, que vai tirar o então presidente, o João Goulart, ou o Jango, do poder, e vai colocar aí uma junta militar, tá? Então, assim, a ditadura militar, ela dura de 1964 a 1985, no momento em que o mundo, né, o contexto histórico do mundo é a chamada Guerra Fria, a disputa por uma hegemonia de poder entre os Estados Unidos e a União Soviética, né? O capitalismo versus o socialismo. E João Goulart, Jango, ele tinha tomado algumas medidas aí, né? Ele tinha algumas reformas para o Brasil que não eram bem vistas pela elite, pelo conservadorismo. João Goulart queria fazer a reforma agrária, ele queria fazer a reforma bancária. Então acontece que foi armado um golpe que já vinha se desenhando há muitos anos na nossa história, e João Goulart foi tirado do poder. João Goulart não resistiu, né? Ele não lutou, ele não fez, né, um contragolpe, ele resolveu aceitar aí esse golpe, e aí nós vivemos 21 anos de ditadura marcada por uma série de centralizações políticas, pelo forte autoritarismo, pela cassação dos direitos políticos e civis, né? Todo aquele que era opositor à ditadura militar, ele era aí perseguido, ele era caçado, né? E essa ditadura, ela vai durar aí, vai trazer até hoje vários pensamentos, vários mitos para a nossa sociedade, né? Alguns acreditam que a ditadura, ela foi um período muito importante, muito bom para a nossa história, outros vão falar que nem tanto. Então, por que, né, existem essas várias visões? Primeiro, a nossa ditadura, ela vai ser aí marcada pela perseguição daqueles que eram contrários, né, a esse regime, a esse sistema político, né, essa nova forma de governo. O governo do Brasil, ele continua presidencialista, porém, esses presidentes, a partir de agora, eles estão ligados ao exército e eles são eleitos através de eleições indiretas, então não acontece a participação do povo, tá? Eles são eleitos aí através do parlamento, né? Através da Câmara, então não tem a participação popular. O nosso primeiro presidente desse período é o general Humberto Castelo Branco, ou somente Castelo Branco. Ele assume aí, ele vai ser o primeiro, ele vai assumir, diz ele que provisoriamente, para organizar as coisas, e depois ele promete que haverá eleições sim para presidente, né? Não é bem o que acontece. E ele começa a comandar uma série de atos institucionais, né? Ele vai fazer o primeiro ato institucional, que é o ato institucional número 1, preste atenção nisso. Nós vamos ter uma série de atos institucionais, mas os 5 primeiros são de fato os mais importantes, né? São os que vão marcar aí esse governo militar. Então, por isso eu vou dar hoje uma ênfase maior nos atos institucionais.
O ato institucional número 1, ele vai ser instituído no Brasil em abril de 1964. Ele vai cassar mandatos, suspender a imunidade parlamentar e também ele vai cassar aqueles cargos de magistrados, né, que eram até então estável. Então, vai acabar com a estabilidade dos funcionários públicos. Com isso, aquele funcionário que fosse contra o governo, né, logicamente, ele seria aí colocado para fora, né? Ele não teria mais essa estabilidade dentro da política brasileira. Não só da política, mas dentro do Estado brasileiro. Outra coisa também que Castelo Branco vai fazer, apesar que a gente sabe que existe aí duas linhas, né, dentro dos governos militares, nem todos seguiam a mesma linha, nem todos eram do grupo chamado Linha Dura. O próprio Castelo Branco, ele era da linha conhecida como castelista ou soborne, que é uma linha, seria entre aspas, né, mais suave da ditadura militar. E nós vamos ter aí os da chamada linha dura, tá? Não quer dizer que Castelo Branco era bonzinho e que os outros eram perversos, ruins. Não, Castelo Branco também vai ter seus toques aí de autoritarismo, de centralização, né? Como eu já disse, começando com o ato institucional número 1. Ele também vai colocar em outubro de 65 o ato institucional número 2. Esse ato institucional número 2, ele acaba aí com o multipartidarismo, né, brasileiro. Então, antes podia ter mais de 2 partidos. Agora, o regime que a gente vai ter é o bipartidarismo, né? São 2 partidos políticos. O partido da situação, o partido ligado aos militares aí, que vai ser o partido Arena, que é o partido da Aliança Renovadora Nacional, e vamos ter o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, o partido de oposição, né? Então, não havia um partido de oposição? Sim, ele tinha liberdade? Não, porque os opositores eram caçados, como eu já disse lá no ato institucional número 1. Outra coisa que Castelo Branco faz é instituir aqui no Brasil o SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, né? Que é como se fosse uma polícia política aí para poder investigar aqueles que eram acusados pelo governo, né, de serem aí os subversivos, né? Então eles vão investigar essa galera chamada aí de subversiva, tá? Então a gente vai ter ainda dentro do governo do Castelo Branco também o ato institucional número 3, que vai fixar eleições indiretas para governador, vice-governador, prefeito e vice-prefeito. Então muitos dizem, né, essa ditadura não foi tão ditadura assim, por quê? Afinal de contas, haviam eleições, sim, haviam eleições, mas essas eleições, né, elas não eram eleições diretas e com 2 partidos políticos apenas, o partido que está ligado à ditadura e outro de oposição, que nem pode ser tão opositor assim, fica difícil governar, né? Então, na verdade, fica difícil governar, não, né? Fica difícil ser uma democracia. Governar para eles fica fácil. Então, outro ato institucional é o ato institucional número 4, que também vai ser colocado aí no governo do Castelo Branco, que vai fechar o Congresso, né? E determinar aí novas regras para que se criasse uma nova Constituição. Então, assim, por isso que muitos dizem, que a ditadura militar, ela não foi tão ditadura assim, né? Porque além de tudo ainda vai criar uma Constituição, né? Essa Constituição ela vai ficar aí tramitando e ela vai ser imposta, né? Vai ser votada no Brasil em janeiro de 67. Então é muito importante. Na questão econômica, o Castelo Branco ele pega um país aí em meio à crise econômica, ele cria um plano de ação econômica, né? Que a meta principal é combater, adivinha o quê? A inflação, né? Se não bastasse a inflação, como sempre. E aí ele vai fazer aí um esquema de cortes públicos, tá? Então, só para finalizar essa primeira parte da ditadura militar, porque, como eu disse para vocês, a gente ainda vai falar muito sobre ditadura aqui.
vai entrar no poder aí o sucessor de Castelo Branco, o Arthur da Costa e Silva, que vai governar de 67 a 69, e vai ser já um governo da chamada linha dura, tá? Inclusive, né, vai ser durante o governo dele aí que o estudante, o Edson Luiz Lima Souto, ele é morto pela polícia durante uma passeata no Rio de Janeiro, né, que é a passeata dos 100 mil, e também é durante o governo dele, né, que a gente vai ter aí o ato institucional que vai dar a cara de ditadura mesmo e não tem como mais negar, que é o ato institucional número 5, AI-5, tá? Ele dá ao presidente da República plenos poderes para cassar mandato, para suspender direitos políticos, para demitir e aposentar juízes. Ele vai acabar com a garantia do habeas corpus e ele vai ampliar e endurecer ainda mais a repressão policial e militar, ou seja, o ato institucional número 5, que foi colocado aí no dia 13 de dezembro de 1969, ele vem mostrar, né, que a ditadura, ela era uma ditadura. Então ele vem firmar esse caráter ditatorial, né, que já começa aí desde o primeiro ato institucional número 1, com Castelo Branco. E a gente vai ter mais uma série de presidentes, né, que na medida aí das aulas, né, das lives, como eu disse para vocês, a gente vai falar hoje, eu vou fazer só um resuminho breve, né? Após o Costa e Silva, a gente vai ter o governo do general Garrastazu Médici, que é de 69 a 64, e é um governo também muito marcado aí pela repressão, pela tortura, pelo desaparecimento de opositores. É o momento em que o Brasil utiliza do futebol para poder disfarçar tudo que estava acontecendo aqui dentro, né? Então é o momento da Copa de 70, o momento do ufanismo, né? Daquele patriotismo exagerado. Então era tudo o que o Médici queria. Depois do Médici, a gente vai ter o Ernesto Geisel, de 74 a 79, que ele fala que ele vai fazer a abertura política do Brasil, que vai ser uma abertura lenta, gradual e segura, né? Mas nem tanto. E ele também ele vai começar a fazer essas medidas aí para que o Brasil volte a ser uma democracia, né? Mas ainda vai demorar mais um pouquinho. Depois dele, a gente vai ter o João Batista Figueiredo, ou só Figueiredo, que é de 79 e 85. E aí ele começa a trabalhar a questão aí de uma abertura. Então ele vai colocar a lei da anistia, né? Que é um dos grandes pesares da ditadura, vai anistiar todo mundo. Então, todo mundo estava fora do Brasil pôde voltar, todo mundo que cometeu a tortura foi anistiado, ou seja, foi perdoado. Então, foi um perdão geral, né? Então, é o último presidente que nós vamos ter nesse governo conhecido como ditadura militar, né? Vai ser durante o governo dele que a gente vai ter aí o movimento conhecido como Direta Já, ou seja, pedindo a volta por eleições diretas, tá? Vai ser nesse momento que a gente vai ter aí uma eleição, que é a eleição de Tancredo Neves, né? Que vai morrer antes de assumir. E aí o seu vice, o José Sarney, ele assume, então ele dá início aí ao período de uma nova democratização ou de uma redemocratização da história do Brasil. Então acompanhe, porque nós vamos continuar falando sobre ditadura. Essa foi só uma amostrinha para que vocês pudessem contextualizar esse período, né? Nós ainda vamos falar de corrupção e ditadura, mortes e ditadura, vamos falar mais um pouco de ato institucional número 5, ou seja, vem muita coisa por aí, tá bom? Um beijo e até a próxima.